Nesse momento, nós vamos conversar, apresentar de maneira inédita para o telespectador da TV Cultura Litoral uma pesquisa Data News realizada para Paineiras Empreendimentos e Participações Limitada. Quem vai conversar com a gente sobre a pesquisa é o Alberto Barros, diretor da Data News. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Jornal Opinião da TV Cultura da Baixada. Sempre uma honra estar falando com vocês aí. Estamos à disposição aí, viu, Paulo, para comentar sobre uma pesquisa aí inédita aí para divulgar um resultado de eleições estaduais e federais, tá? Então, essa pesquisa tem um interesse especial para o telespectador da TV Cultura Litoral, porque ela apresenta como estão os candidatos da Baixada Santista na eleição para deputado estadual e na eleição para deputado federal. Nós vamos começar com a intenção de... Para começar, vamos conversar com o Alberto Barros sobre a metodologia. A pesquisa é estratificada, não é, Alberto? A parte da metodologia, o Paulo, a estratificação dela, ela vai por regiões, tá? Que no caso aí seria os 9 municípios aí da Baixada Santista, com seus pesos, tá? Depois a estratificação continua por sexo, idade, instrução e renda, que seria o básico para uma pesquisa eleitoral, tá? Indicado aí pelo TSE. Para o espectador entender, a amostra de 2.500 pessoas feitas para essa pesquisa, 2.507 pessoas, não é isso? Exatamente, 2.507 entrevistas para um público específico da Baixada Santista, tá? Assim, é importante estar colocando que nós não misturamos nenhuma outra região que não seja a Baixada Santista, tá? Então, englobou aí os 9 municípios que compõem. Então, essas 2.507 entrevistas aqui, claro que o município de Santos, ele vem com uma população, com um número de eleitor maior da Baixada Santista, consequentemente, aí aparece São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Então, quando você fala assim, a gente vai filtrar num eleitorado de quase 1,5 milhão de eleitores que está concentrado aí na Baixada Santista, e para que essa amostra seja representativa, aí você tem que encontrar os pesos, quantos habitantes tem, quantos eleitores tem em cada município que compõe a Baixada Santista, quantos por cento aí da estratificação são da primeira idade, segunda idade e terceira, por sexo, idade, instrução e renda. E o mais importante, viu, Paulo, e a quem está nos ouvindo aí, o mais importante é a fórmula com que a gente busca as informações. A amostragem de 2.507 é uma amostragem gigante para um universo aí de 1,5 milhão de eleitores. Porque você acompanha aí as últimas pesquisas que saem nacional para um universo de 230 milhões, que é uma população nacional, eles avaliam aí com 2.000, 2.500. Mas a eleição majoritária, para a eleição estadual e federal, essa amostra de 2.507 entrevistas, ela é bem representativa, tá? Considerando a metodologia. Então, não adianta, às vezes, viu, Paulo, para quem às vezes não entende muito de pesquisa, não adianta, às vezes, a gente ouvir 10.000 pessoas, mas se não tiver uma metodologia, ela não vai funcionar. Mas se você considerar a metodologia, como é que foi? A gente pegou dados aí do TSE, utilizando os dados do último censo, já tem dados do último censo aí já sendo publicado, nós usamos também. Então, ficou uma amostra bem fidelizada, tá, Paulo? Para o telespectador entender, a estratificação significa o seguinte: a amostra tem a mesma porcentagem, a mesma proporção que a Baixada Santista em mulheres e homens, moradores em cada uma das 9 cidades, renda e grau de instrução. Então, a amostra tem exatamente a mesma proporção que os eleitores dessas 9 cidades e é distribuída também entre as 9 cidades.
a coleta de dados foi feita por visitas domiciliares, não é isso? Isso, o Paulo, vale a pena salientar que essa pesquisa feita via fone, que está aparecendo agora, isso é uma novidade aí. Aliás, foi por conta da pandemia que começou a se levantar os dados de amostragem por telefone. Mas a nossa empresa, que tem aí mais de 20 anos, nós só trabalhamos com amostras domiciliares, tá? Que ela na minha opinião, ela é mais fidelizada, ela atinge uma margem de erro menor, tá? Por estar presencial. Bom, vamos apresentar. A pesquisa tem o número 03646/2022 no registro de São Paulo, é uma pesquisa registrada, e vamos apresentar o que interessa para a telespectadora, para o telespectador, que é o resultado. Então, intenção de voto para deputado estadual, qualquer coisa estranha, o Alberto vai me interromper, mas a gente tem o candidato Cássio Navarro com 11,2%, o candidato Caio França com 10,2%, o candidato Paulo Correia com 3,4%, a Thelma de Souza com 7,6%, o Tenente Coimbra com 3,1%, o Marco Aurélio com 2,7%, a Solange Freitas com 10,6%, os três com mais intenções de voto. Como em todas as outras pesquisas, são o Cássio Navarro, o Caio França e a Solange Freitas, a Thelma de Souza, um pouquinho abaixo dos três, mas também muito bem colocada. A Audrey Cleis tem 3,4%, o Luciano Batista 1,5%, o Reco 1,5%, o Peitola 1,9%, o Marcelo Squassoni 1,5%, e os outros candidatos da Baixada ou candidatos de fora da Baixada também que têm intenções de voto aqui, tem 31,9%. Já passando para a rejeição de cada um desses candidatos a deputado estadual, o Cássio Navarro tem 2,6%, o Caio França 7,5%, o Paulo Correia 4,1%, a Thelma de Souza 7,2%, Tenente Coimbra 3,5%, o Marco Aurélio 3,2%, a Solange Freitas 3,1%, a Audrey Cleis 4,6%, o Luciano Batista 4,9%, o Reco 3,5%, Peitola 4,4%, Marcelo Squassoni 3,4% e outros candidatos 3,2%. Não rejeitam ninguém, 62,2%. Então, é bastante natural que numa eleição proporcional a rejeição dos candidatos seja muito pequena. A intenção de voto dos mais votados na casa de 10% para deputado estadual, e a rejeição, mesmo dos mais rejeitados, é sempre abaixo de 10%, no máximo 7,5%. Vamos ver agora a intenção de votos para deputado federal. Alberto Mourão tem 25,8%, Paulo Alexandre 13,2%, Rosana Vale 16,7%, esses aí com intenção de voto muito alta, inclusive bem mais alta que os com mais intenção de voto para estadual. O Júnior Bozella tem 2%, o Danilo Morgado 3,2%, o Gil do Conselho 0,8%, Farid Madi 4,9%, o Khaled 1,7%, Cido Barbosa 1,1%, Saturnino de Brito 0,5%, Ivan Sartori 1,2% e outros candidatos têm 8,5%. Branco e nulo e não sabem dizer 20%. É bom a gente ressaltar que na pesquisa para deputado estadual e federal, elas são espontâneas as respostas, porque o quadro de candidatos com mais de 400 nomes seria impossível de apresentar esse quadro para o eleitor escolher em todo o quadro de candidatos, o que a Justiça Eleitoral obrigaria. Então, esses dados são de respostas
espontâneas. Vamos ver agora a rejeição de deputado federal. Rejeição de deputado federal. Alberto Mourão tem 3,4%, Paulo Alexandre 4,7%, Rosana Vale 4,5%, Bozella 6%, Danilo Morgado 6,7%, Bozella é 8%. Bozella é 8%. Gil do Conselho 2,9%, Farid 10,6%, Cido Barbosa 3,7%, Khaled 4,1%, Saturnino de Brito 2,5%, Ivan Sartori 3,2%, outros candidatos 3,3% e não rejeitam nenhum candidato, quase mais de 2/3 dos eleitores, 67,1%. Alguma observação sobre esses dados, Alberto? Sim. A gente pode ver que a Baixada Santista encontra-se numa posição geograficamente do estado meio que isolado por conta da Serra do Mar. E um eleitorado considerável. Se a gente vê o eleitorado do estado de São Paulo, que é mais ou menos de 35 milhões de eleitores, a gente vê 1,5 milhão de eleitores que está concentrado aí, aptos para votar agora no ano de 2022, é significativo. Isso dá um pouco mais de 5% do eleitorado do estado de São Paulo, que está concentrado aí na Baixada Santista. E a consideração que eu faria é que esses 1,5 milhão de eleitores, vai acontecer por fato de faltarem menos de uma semana para a eleição, e a gente costuma, a margem de erro nossa não passa de 2%, nas outras eleições não passaram e não vai passar nessa também. A gente vê aí que a Baixada Santista vai estar bem representada. Acredito que a Baixada Santista vai eleger de 4 a 5 deputados estaduais e no mínimo 3 federais. Tá? Então, eu acho que a Baixada Santista, com esse universo de 1,5 milhão de eleitores, que representa 5% do estado, todo o eleitorado do estado de São Paulo, que é mais ou menos de 35 milhões de eleitores, vai estar bem representada. Claro que isso depende muito, essa pesquisa ela reflete o momento, e o eleitor, de uma forma geral, ele acaba se decidindo uma grande parte desse indeciso, desses votos ainda que não escolheram ainda, vão se decidir agora. E também tem um outro fator também, viu, Paulo, que a gente tem que considerar, que nós estamos agora numa época um pouco complicada, pós-Covid, uma economia bastante difícil para a população, e eu acredito também que o eleitor não tem muito interesse em estar votando para estadual e federal, que é diferente aí da Baixada. Eu vejo o eleitorado aí, quer fazer os seus representantes, tem interesse em votar, e eles precisam ter os números, né? Procurar o número dos seus candidatos, porque viram um embaralhado de número aí, de 4 números para federal, 5 números para estadual, 3 números para senador, 2 números para governador e 2 números para presidente, acaba virando. Então, eu sugiro aí, como não vai poder entrar com o telefone e o celular na urna, para que ele leve a colinha, tá? Para que ele escolha o seu candidato e leve a colinha. Mas é uma amostra bem, viu, voltando ao assunto, viu, Paulo? E a todos que estão nos ouvindo e vendo, é uma amostra bem fiel da realidade hoje, tá? E volto a dizer, a Baixada Santista vai ter a sua representatividade de, no mínimo, 3 federais e 4 estaduais. Agradecemos muito a participação aqui no Opinião Litoral do diretor do Instituto de Pesquisa Data News, o Alberto Barros. Boa sorte aí na continuidade da carreira. Os números mostram, assim, uma fotografia do momento, como ele disse, mostram 4 candidatos a estadual com muita intenção de voto, muita chance de se eleger, 3 candidatos a deputado federal também com bastante chance de se eleger. Agora, há outros que, se a gente concentrar o nosso voto nos candidatos da região, a gente pode eleger outros candidatos e ter uma representação ainda maior do que essa. Chegamos ao final do Opinião. Para você, telespectadora, para você, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário de 1h25, e a reapresentação um pouquinho depois da meia-noite hoje, como a Roda Viva é um pouquinho mais tarde,
e uma ótima semana para você que você merece.